Olá, senhoras e senhores, Fábio Sobreira, seu mordomo financeiro, e hoje eu tive muita dificuldade de escolher apenas uma empresa para poder analisar o balanço, porque saiu tanta coisa boa para a gente falar. Saiu o balanço de duas das maiores tranqueiras da Bolsa, a Oi e a Via Varejo, que agora é Grupo Casa Bahia, e duas queridinhas aí, Banco do Brasil e Taesa. Não esquece, lá no final do vídeo, se você gostar, você curte, compartilha, comenta se você investe ou não investe nessas empresas, vai falar mal da Oi, vai me xingar porque eu falei mal da Oi. Sempre que eu faço vídeo da Oi, tem gente que vai lá e começa a reclamar. Via Varejo também, muitos haters aí, pessoal que é fã, e fã é um negócio que é muito difícil você conseguir ganhar dinheiro na Bolsa. Você não tem que ser fã, você tem que ser investidor, tem que ser sócio, tem que escolher com a cabeça e não com o coração. Não esqueça, a gente está sempre também lá na comunidade do Mordomo, e na comunidade do Mordomo você pode pedir quais são as empresas que vocês querem que a gente analise, nem tirar dúvida, porque é uma comunidade, a comunidade se ajuda de fato, inclusive nessas questões de qual empresa escolher, quais empresas são boas para dividendo, quais empresas são mais arriscadas, swing trade, day trade, tudo lá a gente conversa, mas é sempre voltado para investimentos e para investimentos de forma séria, então saiba que lá você vai ter conteúdo também muita qualidade. Legal. Quando a gente fala de Oi, e começando aqui nosso poder de capacidade de síntese, o que a Oi trouxe de vantagem? A Oi registrou um prejuízo líquido de 2,83 bilhões, que é uma redução de 12,7 em relação ao mesmo período do ano passado, o que é legal. Diminuição de prejuízo é sempre legal. Mas uma coisa muito interessante que você vê hoje, assim, a receita líquida caiu para 2,6%, para 2,42. Olha, a receita da empresa é menor do que o prejuízo, pessoal. Isso quer dizer que ela tem de custos, despesas, mais do que o dobro da receita. Porque a receita está aqui, 2,4, ela gasta tanto e tem tanto despesa, tanto custo, que acaba ficando invertido o lucro no final, e mais do que invertido, fica negativo, maior do que a própria receita, o que é extremamente péssimo para qualquer empresa. O EBITDA, 330 milhões negativos, também outra coisa horrível, uma receita operacional negativa, afetada pela queda nas receitas de serviços legados e aumento dos custos, sempre aumento dos custos. Veja, o legado, esse cinza aqui, legado é o que vinha antes, né? A operação descontinuada também já deu uma queda aqui, e ele tem aqui, ó, o legado, o ex-legado, que é o que vem agora na nova Oi, também ficando pequeno. E aí, se isso aqui não está aumentando, isso aqui está diminuindo, a receita fica menor em 12,4. O que está vindo aqui? Oi Fibra não saiu muito lugar, Oi Soluções até diminuiu um pouquinho, as subsidiárias também diminuíram, então está tudo, de fato, ficando menor, por isso que tivemos essa queda. Despesas com depreciação e amortização diminuíram 67%, poderia ser uma coisa boa, mas na verdade isso aqui vem, na verdade, do fato dela estar diminuindo sua estrutura física, e diminui mesmo. Então, vou aumentar um pouquinho para vocês aqui, ó. O resultado financeiro, 2 bilhões e 480, também ruim, negativo, com aumento de 23% nas perdas financeiras, péssimo. Caixa operacional teve consumo de 532, também ruim. Investimento das A201, focados principalmente nas operações core, que é o que ela quer hoje, né? A dívida, pessoal, que é o maior problema da Oi. Dívida líquida aumentou 23,9, atingindo 22,7 bilhões, enquanto o caixa consolidado fechou em 2,5, uma redução de 2,2. Então, está aqui, ó. Aqui nós temos o caixa, que era 2,5, caiu para 2,4393, uma diminuição bem pouquinha, mas isso aqui, ó, dívida líquida, que é a dívida bruta, esse aqui, menos esse caixa, ficou em 22,709, o que é muito, muito, muito ruim. A empresa deve demais. Aqui está toda a explicação que eu não vou nem ler, mas é muito importante saber que a Oi continua muito ruim. Então, a Oi continua ruim e pronto, não melhorou em nada, só está piorando. Quem ainda acredita, parabéns, mas eu acho que você está perdendo o seu tempo apostando numa empresa dessa. Pode ser que suba, pode ser que caia, ninguém sabe, mas a verdade é que o risco dificilmente vai valer a pena. Olhando aqui a Oi, de uma forma geral, aqui no Investidor 10, ó, é até difícil analisar, porque é tudo negativo, PL, preço sobre lucro negativo, preço sobre valor patrimonial negativo, só nos últimos 12 meses, que é o 74%. Quando você olha aqui o gráfico, é um troço horroroso. A queda nos últimos 10 anos, 99,83%. Isso aqui é meio mentiroso, porque está desconsiderando algumas coisas, e até no outro vídeo que eu fiz aqui, eu fui fazer a conta inversa e deu quase 600 bilhões de valor da Oi lá no topo, e na verdade ela nunca chegou a esse valor. E aí teve gente que reclamou, e reclama com razão, o site aqui me levou ao erro. O ROI negativaço, tudo negativo, crescimento negativo, tudo negativo, a Oi não tem nada de bom, nada de bom. E quando a gente traz aqui
a Oi comparada com seus pares, ó, ela fica em primeiro no preço e valor patrimonial. Mas, pessoal, preço e valor patrimonial é um negócio que está negativo, o preço não fica negativo nunca. O que está negativo? É o valor patrimonial. Então, como isso pode ser bom? Bom, não é, é ruim. A empresa está com PL, que é o patrimônio líquido negativo. Todo o resto horroroso, o valor de mercado melhor é a Vivo, a Intelbras aqui é o melhor no ROI. Esse preço sobre valor patrimonial, então, na verdade, é a Light, que tem aqui o menor preço sobre valor patrimonial, que eu não acho bom também, quando está muito baixo, já falei com vocês em vários vídeos. Então, isso aqui é a situação da Oi, queda frequente, diminuição e destruição de valor frequente, tudo de ruim que pode acontecer com uma empresa. Acontece com a Oi, veja, a sua cotação despencou, o seu lucro dá uma variada que não sai muito do lugar, mas já não segue mais nada, porque na verdade a empresa teve um decréscimo de valor muito grande, o gráfico nem consegue mostrar daqui para trás de tão grande que foi a queda da Oi. Hoje, depois desse balanço maravilhoso, a empresa está caindo quase 6%, depois de cair já vertiginosos 90 e tantos por cento aí ao longo dos anos. Então, Oi é sempre a mesma coisa, muito difícil, com uma situação muito complicada, e de fato é bem complicado você investir na Oi. Lembrando que isso aqui, pessoal, apesar de tudo, não é uma recomendação, nós estamos falando o que a gente pensa em termos de estudo, e esse estudo é importante. Nossas recomendações não fazemos no YouTube, fazemos lá no Bolsa Gold, é óbvio, a gente não indica Oi lá no Bolsa Gold, lá sim você tem alertas, tem recomendações. Hoje mesmo tivemos um alerta, eu não vou falar com a empresa, tem que estar lá para poder saber, e a gente vem tendo alertas quase todo dia, oportunidades todo dia, além de estudos, BIs, planilhas e vários outros argumentos para você assinar o Bolsa Gold e ter investimentos cada vez melhores, porque só aqui você vai ter. Quando a gente olha para os estudos, a gente também pode estudar a empresa com base no seu resultado e saber se a empresa está melhorando ou piorando o seu resultado, como aconteceu com a Oi, e também nós temos um segundo case aqui bem complicado, de uma empresa que também está numa situação muito difícil, que é a Casa Bahia, que antigamente era a Via Varejo, né, o grupo Casa Bahia, que vem, diferente da Oi, que apresentou um resultado de um prejuízo diminuindo, apesar da situação hoje da Oi ser pior do que da Casa Bahia, a Casa Bahia conseguiu apresentar uma piora muito grande nesse trimestre. Vejam, saldo final de... Quando ela apresenta, como é que ela apresenta? Saldo final de liquidez de 2,8, ela diz que teve um follow-on, esse follow-on aqui, ó, ela diz, ó, 622 milhões que ela conseguiu captar, mas ela não fala que ela queria captar mais de 1 bilhão com esse follow-on, na verdade ela deu um tiraço no pé, lançamento do FDIC 600 milhões, impacto de plano de transformação, isso sim acabou atrapalhando e aumentando esse prejuízo que a gente vai ver aqui, redução de estoque, o que é uma coisa boa, que o estoque fica lá parado e só dá prejuízo, e crédito tributário. O Grupo Casa Bahia reportou um prejuízo líquido de 836 milhões no terceiro trimestre, um aumento de 311% em relação ao mesmo período do ano anterior, influenciado por fatores como um saldão de redução de estoques e provisões para o cartão co-branded. A receita líquida foi de 6,6 bilhões, uma queda de 6%, enquanto o EBITDA ajustado foi negativo também. Ó. Outra empresa com EBITDA negativo, isso é péssimo. Uma reversão significativa em relação ao ano anterior. Então aqui nós temos o resultado, vou até me tirar um pouco que vai ficar mais fácil vocês verem. Ó. Nós temos a receita líquida 6,5, e aí nós tivemos aqui, se vocês for lá, o Proforma, que é ele já fazendo alguns ajustes aqui, 6,99. Nós tivemos aqui um EBITDA ajustado negativo, e quando você olha aqui lá para trás era positivo. Se você fizer os ajustes, também vão ficar positivo aqui. Então, tudo está meio que comparando esse negativo com positivo, ou no contábil ou no Proforma, que já é com alguns ajustes. Se você olhar o Proforma, vai estar bem melhor do que o contábil, porque são as obrigações contábeis que ela tem que seguir. Ainda assim, é um resultado muito ruim, com quedas expressivas em quase todos os números, o que é bem ruim de uma forma geral. Então ela quer, sempre na sua apresentação, mostrar o Proforma para ela dizer, não foi tão ruim assim, mas a verdade é que é ruim sim. Tem ajuste a ser feito, os ajustes contábeis são necessários e por isso a empresa está sempre tentando mostrar um lado melhor que muitas vezes nem existe. As vendas caíram 4,1%, mas as lojas físicas se mantiveram estáveis. A margem bruta diminuiu 7,7 pontos percentuais para 23% e as despesas operacionais foram reduzidas em 10%, o que é bom. Margem aumentando, despesas diminuindo, isso é muito bom. Resultado financeiro líquido foi negativo em 679,
A empresa tem muita dívida também, com juros altos acaba ficando muito ruim, um aumento de 13% nas perdas financeiras. Investimentos focaram em tecnologia e a empresa fechou 32 lojas, terminando o trimestre com 1.095 e um caixa líquido ajustado de 871. O ruim é exatamente isso. A empresa tem uma liquidez aqui de 2,8 no geral, tá vendo? Só que ela tem dívida de 3,7, de curto prazo 1,9 e de longo prazo 1,8. E se você for olhar, o prazo médio dessa dívida é de 1 ano e meio. Muito pouco, muita dívida de curto prazo aqui, o que é muito ruim para a empresa. E aí o custo médio não é tão ruim, CDI mais 2,6. Então, essa aqui é a situação da Casa Bahia. Vou até colocar aqui no Investidor 10 para a gente ver também aqui a Casa Bahia, né, ó, Bahia 3. A gente vai ver aqui a situação da empresa de uma forma geral, também o preço sobre lucro negativo porque tem prejuízo, o patrimônio líquido não está negativo, a queda dela também é gigantesca, 98% nos últimos 10 anos, 89%, só nos últimos 2 anos, 92%, muito, muito, muito ruim. A empresa vem tendo prejuízos frequentes. Se a gente olhar o lucro aqui, ó, somente em 2020, ali na pandemia, ela deu uma respirada, botou a cabeça para fora e depois teve que voltar, porque essa respirada foi muito pouca. A dívida dela sobre o EBITDA, a dívida sobre o EBITDA aqui, ó, deu uma subida muito grande em 2021, depois caiu, agora deu uma subida de novo, o que é bem ruim. Se a gente for comparar aqui dividendo, ela pagou dividendo aqui em 2018, tem um pouco, 2015 pagou um dividendo legal, a galera pode ter se animado, e desde então não paga nada de dividendo, e está comparando aqui só com a Whirlpool, mas eu compararia ela com outras empresas aqui, mas não tem nem comparação, a empresa está tão ruim que não tem comparação no momento, vai comparar com Americanas ou com outras tranqueiras da vida, não vai adiantar nada. Vem perdendo valor, 89% de negativo contra 39% do Ibovespa que está subindo, e a gente vê também que a cotação e o lucro dela vem mais ou menos parecido, ó, a cotação subiu quando o lucro parecia que ia e despencou quando todo mundo viu que era cilada, que era bilada, assim, não era nada de bom na nossa queridona Via Varejo. Então, BIA3, vamos colocar aqui, ó, o que vem nos apresentando, o mercado caindo aí 7% depois desse balanço, mais um balanço desastroso, apesar do mercado já estava prevendo que ia triplicar o prejuízo, aí quadruplicou o prejuízo, o mercado falou, putz, erramos por pouco aí, a empresa está pior do que a gente imaginava, infelizmente. Novamente, tome cuidado para ficar comprando empresa, porque influência X, Y, Z fala para você que essa empresa vai virar, te dá um monte de argumento idiota, e você, infelizmente, acaba caindo. Continuando aqui, eu vou continuar aqui falando das próximas empresas, agora falando de coisa boa, né? Já estamos aí com um tempo bom de vídeo já, mas ó, dá para falar aqui de Banco do Brasil, apresentou um lucro líquido ajustado de 8,785, menor do que o de Itaú, mas dá muito bacana. Estava em relação ao trimestre anterior, com aumento de 4,5 ao ano, embora abaixo das expectativas do mercado. Isso é importante. Sempre digo, é importante você ver a expectativa do mercado, porque é o mercado que vai determinar se o negócio vai subir ou não. O lucro foi bom, foi ok, então não devia sair do lugar. Mas se o mercado esperava mais e veio menos, como a gente está vendo aqui, pode ser sim que a empresa caia, daqui a pouco a gente vê o que está acontecendo. Vejam, em relação ao ano passado ainda está subindo, mas em relação ao último manteve-se e manteve-se aqui também a margem. Quando a gente está falando do 9 meses, que a gente gosta muito de comparar 9 meses, aí houve um aumento bacana de 14%. A margem financeira bruta cresceu para 23,68 e a carteira de crédito ampliada alcançou 1,07 trilhão, com as receitas de serviço atingindo 8,670. As despesas administrativas subiram para 9,1474 bilhões e a inadimplência, isso aqui é ruim, aumentou para 2,81. As provisões para devedores endividados também cresceram, refletindo um cenário de maior cautela e desafios econômicos. Vejam, a PDD, então, aumentou, que agora é PCLD, antigamente a gente chamava de PDD, que eu sou contador das antigas, então eu falo assim, e vejam que, de fato, deu uma piorada de uma forma geral, o risco de crédito também aumentou, e a recuperação de crédito não saiu do lugar, e aí, com certeza, isso não é bom para o banco de uma forma geral. Vamos ver aqui o que o mercado está fazendo, está falando de BBAS3, dividend yield excelente, 9,19, preço e valor patrimonial, a empresa, excelentes resultados ainda abaixo do seu valor patrimonial, simplesmente por ser uma empresa do governo, e o pessoal ter medo do governo conseguir atrapalhar essa brincadeira, mas quando a gente olha aqui o resultado, a empresa vem tendo crescimentos maravilhosos,
Em relação aos últimos 10 anos, subiu 87% acima da inflação, 31% só nos últimos 2 anos, pessoal. Você vê que daqui para cá quase não teve aumento em relação à inflação. Nos últimos 2 anos, teve um aumento de 88,5% acima da inflação. Muito, muito, muito bom. Excelente o resultado de Banco do Brasil. 4,48 aí. Isso aqui é um valor que acaba distorcendo, né? Mas vejam que até mesmo o preço do valor patrimonial está um pouco abaixo da sua média de fato aqui, que era 8 e pouco, 4 e pouquinho, é um valor muito bom. O ROI dela também está 19 e pouco, que é o maior do mercado, junto com o do Itaú. Bradesco e Santander estão ruim, mesmo com o aumento da provisão de devedores duvidosos. E o crescimento, isso aqui é bem legal, ó, lucro e receita dela cresce em torno de 17% ao ano, o que é muito, muito, muito alto, maravilhoso, muito acima da inflação. Dividendo, ela distribuía bom dividendo até 2015, aí na época da Dilma que deu uma diminuída, depois voltou e vem distribuindo excelente dividendo, na média 6,33 contra o atual de 9,19. E tem aqui, ó, juros sobre capital próprio já que dia 21/11, com pagamento no dia 30/11, também dividendos na mesma data, e já pagou recentemente lá em setembro alguma coisa. Então, bacana também, se for somar os dois aqui, vai dar 70 e poucos centavos, que perde seu preço de 40 e pouco, vai dar menos de 2%, mas soma-se ao que já está distribuindo de dividendos. Excelente resultado do Banco do Brasil. Comparando aqui com os seus pares, é claro, aí você vê aqui, ela tem maior dividend yield, maior valor de mercado é o Itaú, o que tem aqui o preço sobre lucro menor é o BNRB, que tem cadê a margem? Cadê a margem líquida? Que está com a maior margem líquida? Itaúsa, mas Itaúsa é holding, então ela sempre distorce a margem líquida. Então veja que comparando com o seu principal concorrente hoje, que é o Itaú, ela está metade do preço sobre lucro, quase metade do preço sobre valor patrimonial, com ROI maior, com dividendo maior, com a margem maior. Então é muito difícil você não dizer que hoje o Banco do Brasil, pelo menos hoje, o Banco do Brasil é o melhor banco para você investir pela relação de preço e lucro. Existe o risco de ser uma estatal? Existe, ok, mas ela está provando que esse risco, por enquanto, vale muito a pena você correr, porque está dando muito dinheiro. E olhando aqui, ó, se tiver aqui, às vezes ele coloca, às vezes não, ó, relação de cotação e lucro, aí fica um pouco mais distorcido aqui, mas veja que ultimamente o lucro subiu, e a cotação está acompanhando esse lucro. Como é que o mercado está enxergando a nossa querido Banco do Brasil? Está enxergando hoje mal, caindo quase 4%, o mercado não está perdoando esse resultado abaixo das expectativas, como eu li, apesar de ser um resultado muito bom, ainda assim não tira o mérito do Banco do Brasil, que vem subindo aí vertiginosamente, pelo menos desde dezembro de 2022, onde estava aqui R$ 28,00 a R$ 49,00, um negócio sensacional, maravilhoso. Por fim, falando da nossa última empresa, a Taesa, que a galera também gosta bastante, porque é uma boa pagadora de dividendo, apesar de não estar pagando tanto dividendo ultimamente, né? Mas é excelente. Reportou um lucro líquido regulatório de 330 no terceiro trimestre. A gente vê que tem o regulatório e aí tem um lucro líquido contábil, uma queda de 11,6 em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido IFRS, que é o contábil, consolidado também caiu 7,8, totalizando 278. A receita líquida do IFRS da empresa aumentou significativamente em 48%, alcançando 686 milhões, enquanto a receita regulatória cresceu apenas 6%. Olha que diferença, 48% contra 6% é uma diferença grande, impulsionada pela operação da primeira fase e novas fases da Santana, além do ajuste inflacionário. Isso que é a diferença. Então, os ajustes cambiais, um ajuste de investimentos que acaba não entrando na parte regulatória. O EBITDA regulatório teve um aumento anual de 3,9%, com a margem EBITDA atingindo 84,9%. Que margem é essa? 84,9%. Quase toda a receita vira margem EBITDA, um negócio fantástico. Então aqui a gente fala, está mostrando esse tal de regulatório, ele só mostra o regulatório no que eu peguei aqui, que é a apresentação. Receita líquida subiu 3,9%, nos 9 meses subiu 10%, EBITDA subiu um pouquinho em relação ao mesmo período do ano passado, mas em relação aos primeiros 9 meses do ano, subiu bastante, com uma margem maravilhosa aqui. E o lucro líquido teve uma queda em relação ao ano passado, mas teve um aumento em relação aos 9 primeiros meses, o que é muito bom também. A despesa financeira líquida, IFRS, subiu 112,9%, e isso não é bom, e a dívida aumentou 22,4% anualmente, mantendo a relação líquida de dívida líquida sobre EBITDA de 3,7%. Aí aqui, dívida líquida geralmente até 3 é bom, 3,7 é um valor alto e esse é um problema. Porém,
empresas que têm muita necessidade de capital, de CAPEX, que precisam investir muito, é normal que ela tenha um pouquinho, uma vez que ela está na média dela, apesar de eu não gostar muito. E o perfil de amortização da dívida é bem longo aqui, tá vendo que é diferente lá que eu mostrei na Casa Bahia, que era 1,5, olha o prazo médio da dívida, 4,7, 3 vezes mais de tempo para poder pagar, e o custo da dívida, que o custo real acima da inflação de 4%. A Taesa aprovou também a distribuição de 204 milhões de dividendos intercalares e JCP correspondente a 0,19 por ação ou 0,59 por unit, lembre-se, é ação preferencial e ordinária, juntos são 3 ações ao mesmo tempo. Quando a gente olha aqui para a nossa queridona TAI 11, vamos ver aqui, ó, dividendo excelente, parecido com o do Banco do Brasil, 9,41. Nós temos aqui um preço sobre lucro que já foi mais baixo, agora está mais alto, porque o preço sobre valor patrimonial deu uma ajustada. Você teria um ganho nessa empresa de somente de 207% acima da inflação em 10 anos, o que é maravilhoso, mas no último ano deu uma queda. Mas é muito bom esse ganho aqui em 10 anos, pessoal. O preço sobre lucro está um pouco acima, como eu falei, da média, mas ainda está muito bom, assim, bom em termos de comparação, uma empresa que é boa e que tem todo esse potencial. Você vê que ela é uma empresa que cresce a receita, o lucro não está crescendo muito, porque está tendo uma diminuição no aumento de custo, mas a receita vem crescendo, que é bacana, e ela tem um valor patrimonial, um preço sobre lucro aqui, que ainda é bacana, mas não dá para pagar muito mais de dividendo do que isso aqui com esses números. O payout dela é em torno de 76%, depende muito da média que você está vendo, que é bacana e prova que a empresa é uma boa distribuidora de dividendo. Lembrando, se o preço sobre lucro continuar esse valor aqui, ela não vai continuar pagando esse dividendo todo se ela continuar mantendo esse payout. São coisas que eu já ensinei em outros vídeos, tá? O ROI dela 17,2, o que é bem bacana também nesse caso. O que ela tem de melhor aqui, muito alto, são margem líquida dela é muito alta, margem bruta dela é muito alta, margem EBITDA é muito alta. Realmente, a Taesa é uma empresa de margem muito alta, e margem é bom porque quando as coisas balançam e oscilam, quando as coisas balançam e oscilam, como em pandemias ou coisas do tipo crises que vão acontecer, ter uma margem alta é muito bom, porque você segura mais os impactos. Empresas de margem baixa não conseguem segurar. Note, o dividend yield atual da empresa, que não é ruim, 9,41, é menor do que dos últimos 5 anos, que significa que a empresa é, sim, uma excelente pagadora de dividendo histórico. Não adianta olhar só esse aqui, tem que olhar principalmente o histórico dos últimos 5 anos, e tem aqui dividendos, como a gente já falou aqui, JCP, anunciados para entrar até o dia 13 do 11, 13 do 11 daqui a 4 dias, para você receber daqui a um mês, o que é muito ruim, eu não gosto dessa coisa de ficar um mês com o meu dinheiro parado lá, e olha que às vezes, ó, mais de 3 meses parado o dinheiro, e aí você vai ter uma correçãozinha, mas você não tem os ganhos da empresa. Se você quiser ser sócio, isso é muito ruim nesse caso. E aí, pô, a empresa elétrica, tem tanta empresa para comparar aqui, você vai ver qual que tem a maior dividend yield. Tá, a CPFE, nem sei porque a CPFE, se a gente acabou de ver que a Taesa está com dividend yield maior, né? Cadê a Taesa aqui? Acho que o site aqui deu pau, falou da empresa, mas não colocou a própria empresa entre as concorrentes. Muito bom, o investidor 10 está de parabéns aí. A Taesa, a gente precisa nem falar, né? A quantidade que subiu em relação ao Ibovespa, muito maior, e sua relação de preço e lucro também muito parecida, apesar do lucro ter caído recentemente, a galera vem mantendo, né? Porque eu falei, ó, o preço do lucro está um pouco maior. Por quê? Porque o lucro caiu, o preço ainda não acompanhou. Isso pode significar duas coisas: ou que o lucro vai acompanhar, o que é mais difícil, ou que o preço vai ter que cair, o que é ruim nesse caso. Então, apesar de ser uma empresa muito boa, com números muito bons, talvez esteja um pouco esticada e vocês têm que tomar cuidado com isso. Para finalizar, TAI 11, crescentes, vem crescendo muito nos últimos dias, e hoje mesmo com esse resultado está no 0-0. Tem uma queda recente já da empresa ultimamente, se a gente pegar aqui desde abril de 2022, 1 ano e meio de queda já, mas se a gente pegar lá para trás, a gente viu que é um gráfico maravilhoso, uma empresa que sobe muito, tem dado muita alegria e muitos dividendos para os seus acionistas. Então, pessoal, falamos aqui, vou voltar para cá, falamos aqui de 4 empresas. Me avisa se vocês gostaram desse formato. Eu realmente não queria deixar passar a oportunidade de falar de tanta empresa. Hoje à noite sai Petrobras, é um monte de empresa boa também, e fica muito complicado a gente não acompanhar. São muitas empresas, muita coisa boa para a gente falar. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, não esquece de já seguir esse canal, de marcar o sininho, de entrar na nossa comunidade do Mordomo,
de entrar no Bolsa Gold. É importante você ser bem orientado no que você faz, seja de forma gratuita, como a gente tem várias comunidades gratuitas comunidades gratuitas, como a do Mordomo, e tem comunidades separadas, onde você fala sobre assuntos específicos, sobre um assunto mais voltado para planejamento, para opções, ou para derivativos, ou para fundo imobiliário. Tudo isso a gente está montando para você ser cada vez mais focado naquilo que você está fazendo, cada vez mais direcionado. Isso é muito importante quando você quer investir. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.